Olá pessoal, tudo bom? Venho trazer mais um vídeo para vocês de geometria analítica. É um vídeo que vai falar de medianas e baricentro de um triângulo. Um vídeo didático que pode ajudar vocês numa prova de concurso, uma prova de Enem, né? E eu vou pegar uma questão aqui, na verdade é uma questão, vou tentar fazer uma questão aqui e já começar a falar teoria, um pouco da teoria e dentro da questão a gente vai resolvendo aos pouquinhos e para ter uma compreensão melhor do que está acontecendo na questão. E se vocês gostarem desse vídeo, eu agradeço aí o like, né, a oportunidade aí de você estar vendo esse vídeo. E agradeço muito por vocês estarem aí curtindo o canal e assistindo e passando e, no caso, compartilhando com as pessoas que precisam, né, desses vídeos, que estão estudando para esses concursos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Você que tem um enunciado aqui, por exemplo, dados os vértices A, menos 1 e menos 1, B, 4, 3 e C, 5, menos 2, ele pede para achar as equações das três medianas e o baricentro do triângulo ABC. Bom, vamos lá. O que seria, primeiro, o conceito aqui? O ponto médio. Você tem aqui o triângulo ABC, cada um é um vértice, né? O vértice A, vértice B e o vértice C. São os vértices do triângulo ABC. E você tem os pontos aqui, o M1, M2 e M3. Esses pontos são chamados pontos médios do triângulo. Para quem não lembra, os pontos médios, ele vai dividir cada segmento desse, o AB, o AC e o BC, em duas partes iguais. Exatamente o ponto médio. E você ligando o ponto médio até o vértice, né, do lado, no caso, o lado oposto a esse lado, por exemplo, olha lá o M1, ponto M1 até o vértice A, né? É o lado oposto, o vértice A ao lado BC, não é isso? Então, esse é o segmento que a gente chama de mediana. Ou seja, ele vai do vértice, né, até seu lado oposto. Então, você fazendo as três medianas, ou seja, você pegando o M2, que é o ponto médio do AC, ligar ao B e fazendo o mesmo no C, ó, o C ligando ao lado AB, que é o M3, você vai formar um ponto interno chamado baricentro, que é um ponto de interseção das três medianas, né? Que esse ponto de encontro a gente simboliza como G. Geralmente vem assim como G nos livros didáticos, né? E a gente vai agora achar, né, a equação das três medianas e o ponto G, que é o que ele está pedindo no enunciado. Vamos primeiro por partes. Vamos ver como é que a gente acha as equações das três medianas do triângulo ABC. Está aqui os pontos. Primeiro, ponto médio. Para a gente fazer uma recordação do que seria o ponto médio. O ponto médio é a média aritmética dos dois pontos em questão. Ó, o ponto médio AB, né, eu vou pegar a coordenada do ponto A e a coordenada do ponto B e faço a média aritmética deles. Por exemplo, A, menos 1 e menos 1, né? x1 mais x2. Eu vou pegar aqui, ó, o x1 é o x do A e o 4 é o x do B, tá vendo? E o y1 é o y do A e o y2 é o y do B. E faço a média aritmética desses pontos, tá? x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. Então, fazendo a substituição, a gente acha o ponto médio 3, o M3, né? Que é o 3 meios e 1. Seguindo o mesmo raciocínio, olha lá, o ponto médio AC, né? Fazendo o mesmo cálculo aqui, ó. Vou passar aqui para vocês verem que o raciocínio é o mesmo para todos eles, ó. Eu acho o M2 o valor de 2 e menos 3 sobre 2. E o ponto médio BC, também seguindo o mesmo raciocínio, ó. Aqui, ó, é o M1. Ele é o 9 meios e 1 meio. Então eu não vou focar muito nessa parte de ponto médio, que isso tem muito em vídeos, em livros didáticos, então é uma parte mais tranquila. Então achamos os pontos médios, né? Mas antes eu quero tentar falar aqui para vocês o que é o coeficiente angular da reta. Né? Assim, vou tentar explicar rapidinho o que seria. Na verdade, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que define a inclinação da reta, né? Sendo a tangente, né? O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou o ângulo por eles formado, né? Então a gente tem aqui, quando zero, né? Quando o alfa, o θ for zero, a tangente é nula, né?
Aí você tem as definições aqui, ó. Quando o zero for menor que 90, maior que zero, a tangente é positiva e está no primeiro quadrante, né? E quando o θ é igual a 90, o ângulo é reto, né? Ou seja, você não tem como calcular o coeficiente angular, porque não existe tangente de ângulo reto, né? E se o θ for maior que 90 e menor que 180, a tangente é negativa e está no segundo quadrante. Então, se vocês pegarem lá em trigonometria e ver os sinais dos quadrantes, vocês vão entender melhor o que eu estou falando sobre, no caso da tangente. Mas não vamos focar por enquanto nisso não. Vamos achar que o coeficiente angular, né, da reta, que na verdade o que a gente chama de coeficiente angular? É a variação de y com a variação de x. Também posso simbolizar dessa forma aqui. E eu posso simbolizar o coeficiente angular com a letra m, né? Vamos chamar de letra m aqui, né? Ou seja, sendo a reta que passa pelos pontos A, X, A, Y, A e B, X, B, Y, B, ela fica assim, ó. Essa é a definição de coeficiente angular da reta, ó, que você vê em muitos livros didáticos, né? Ou seja, a tangente de alfa, né? Ou seja, o m vai ser o yb menos ya sobre xb sobre menos xa, né? Assim você acha o coeficiente angular de dois pontos distintos da reta, né? Isso é só uma definição rápida. Eu estou fazendo essa revisãozinha aqui rápida para vocês relembrarem. Calculando os coeficientes angulares das medianas M1A, M2B e M3C, que é o que a gente tem que achar, como é que a gente faz? Ó, mediana M1A. Tá aqui o ponto médio que eu achei, o ponto A, né? Eu vou chamar de x e y, cada coordenada do ponto médio, e vou chamar de xa e ya, cada coordenada do ponto, né? No ponto do vértice do triângulo. Aqui, ó, esse é o coeficiente angular da reta. Seguindo aquela fórmula lá que eu coloquei antes para vocês, aqui, ó, eu vou achar aqui, ó, o valor de 3 sobre 11. Equação da reta a partir do coeficiente angular em um ponto da reta. Aqui você tem a fórmula do coeficiente angular da reta. Tá vendo? É aquele coeficiente angular que a gente chama de Iô, Mi, Xoxô. Muita gente chama assim, né? Então a gente usa muito isso para achar o coeficiente angular da reta. E aí você vai achar a equação da reta usando essa fórmula, né? Aqui, ó. Fazendo os cálculos aqui, ó, você vai ter a equação 3x menos y menos 11y menos 8 igual a zero. Tá vendo? Esse aqui é o ponto, é a mediana 1A que eu achei. Tá vendo? Fazendo esses cálculos. Ou seja, eu peguei o 3 sobre 11, que é do m, que eu achei, joguei na fórmula e joguei o ponto M1, que é o 9 sobre 2 e 1 meio. Fazendo as contas, você vai chegar nessa equação aqui. Mediana 1A é a equação do segmento de reta do ponto médio M1 ao vértice A. O mesmo raciocínio vale para a mediana M2B. Eu tenho aqui o ponto M2, você tem o ponto B, e jogando na equação, olha lá, no y menos yb, x menos xb, você vai achar aqui 9 quartos. Esse 9 quartos é o coeficiente angular da reta da mediana M2B. Jogando na fórmula, né? Olha lá, a equação da reta vai ficar assim, ó. Tá vendo? 9x menos 4y menos 24 igual a zero. Ou seja, é a equação da reta com o ponto B e a mediana lá, o ponto da mediana 2 menos 3 sobre 2. Essa é a equação do segmento de reta do ponto médio M2 ao vértice B. Mesmo raciocínio vale para a mediana M3C. Olha lá. Eu tenho aqui o ponto médio 3, né, o M3, e o ponto C, que eu vou chamar de XC e YC. Mesma coisa, usando o mesmo raciocínio, lá eu vou chegar ao valor de menos 6 sobre 7. Né, lá, o M é igual ao Y menos YC, X menos XC. Né? Fazendo os cálculos, você vai achar esse valor, que é o coeficiente angular, né, da mediana M3C. E jogando na fórmula, vamos achar a equação da reta aqui, ó. Fazendo os cálculos, né, utilizando o ponto médio lá, 3 meios e 1, e o C, aliás, e o coeficiente angular menos 6 e sobre 7, eu vou chegar nesse valor aqui, ó.
A mediana M3C, ó, 6x menos y menos 16 igual a zero, né? Eu estou tentando correr um pouquinho com o vídeo e explicar ao mesmo tempo, mas qualquer coisa de cálculo vocês tentam fazer em casa e para ver se vão bater os mesmos valores. Mas o raciocínio é justamente esse, é exatamente esse que eu estou falando. Não muda o raciocínio, né? Bom, já achamos a equação do segmento aqui de reta do ponto médio M3 ao vértice C. Bom, agora eu tenho as três equações, né? Só que antes eu queria falar sobre o coeficiente angular de um vetor diretor. Mas por que você está tentando, por que você está explicando isso? Tem gente que também, você quiser achar por vetor, você também pode achar por vetores, ó. Né? Aqui tem que eu peguei aqui no Google, na fonte, o que seria um vetor diretor. Resumindo, o vetor diretor de uma reta, ele vai ter a mesma direção dessa reta, ou seja, qualquer vetor que não seja nulo e tenha a mesma direção de um vetor diretor de uma dada reta, é um vetor colinear, ou seja, ele é um vetor diretor da reta, é um vetor pertencente a essa reta. Mas para que isso vai me servir? Olha só, se eu pegar o ponto A e o ponto médio e fizer aqui a equação do vetorial, aqui ó, M1A, que é o A menos o M1, fizer essas contas, eu vou achar, tá vendo? Cada um, eu vou achar o M de cada um, vou achar o coeficiente angular de cada um, também por vetores. Também é uma saída para você achar mais rápido, ao invés de você fazer por aquela fórmula da tangente. Mas vai dar a mesma coisa, gente. O resultado vai ser exatamente igual. É apenas um outro artifício que vocês podem utilizar também por vetores, né? Bom, aqui está o que eu falei dos vetores, tá vendo? Ó? Cada mediana aqui eu substituo cada um como um vetor. Então, olha lá. Você tem aqui o vetor M1A, os pontos do vetor, tá vendo? E o coeficiente angular. Assim vale para o M2B, o vetor V2, tá vendo? 2 e o 9 sobre 2, coeficiente angular 9 sobre 4, e o vetor M3C, que é o vetor 3, que é o 7,5 e menos 3, e o coeficiente angular menos 6 sobre 7. Não, deu o mesmo valor. Só para mostrar para vocês de uma forma didática aqui, que também vocês podem achar por vetores. O que seria a coordenada do baricentro do triângulo? Se você pegar cada ponto do vértice e somar o XA, o XB e o X3 e dividir por 3, e o YB, o YA mais YB mais YC e dividir também por 3, eu vou ter as coordenadas do baricentro do triângulo. É bem fácil. Se você tiver os 3 pontos dos vértices e jogar na fórmula, você vai achar as coordenadas diretamente você vai achar direto o baricentro. Então aqui está os 3 pontos. Joguei na fórmula aqui do baricentro que eu falei antes, olha lá. Tá vendo? Aqui são os cálculos. Eu vou achar o baricentro 8 sobre 3 e 0. Ou seja, baricentro ou centro de gravidade do triângulo ABC. Olha como é que fica. Tá vendo? Essas são as equações das retas que eu achei, ó. M1A, M2B e M3C. Esse é o baricentro do triângulo que eu acabei de achar. E aqui estão os seus pontos médios que a gente achou lá no início sobre ponto médio. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha. Tentei fazer um vídeo mais corrido, mais explicativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem lá, deixa nos comentários. E agradeço aí pelo colaborar aí com Intelectos Infinitos aí. E obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau.